Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós estamos seguindo uma sequência no livro de Atos. Eu não vou finalizar o livro de Atos dessa vez. Eu reservei algumas pregações nesse início do livro de Atos. Por isso que eu quero compartilhar com vocês Atos 2. Daremos sequência àquilo que nós estamos estudando. Estudamos domingo passado até o versículo de número 13. Hoje daremos sequência a partir do versículo de número 14. Atos 2, a partir do versículo de número 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em segurança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Até aqui, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra nas nossas mãos e a oportunidade que temos de ouvir a Tua voz. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, olhos, abra, Senhor, o nosso coração, para que possamos ver, ouvir, sentir a Tua presença e a Tua voz. Senhor, que o Teu Santo Espírito aplique essas verdades nos nossos corações e que o Teu Santo Espírito nos desafie nessa noite a colocar em prática. Se conosco nós te pedimos e fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é o nosso terceiro domingo olhando para o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. É o nosso terceiro encontro olhando para o capítulo 2. Nós já vimos sobre a descida do Espírito Santo e aprendemos sobre a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Nós aprendemos que o Espírito Santo é poderoso, o Espírito Santo é purificador, o Espírito Santo é capacitador. Domingo passado nós olhamos para as reações diante da descida do Espírito Santo lá em Jerusalém sobre aqueles 120 pessoas que estavam no templo. Aquelas 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo e elas começaram a falar em outras línguas. Nós aprendemos que essas 120 pessoas cheias do Espírito Santo começaram a falar em outros idiomas, as maravilhas de Deus. E a multidão ficou perplexa. A multidão lá em Jerusalém para a festa de Pentecostes ficou perplexa. A multidão que estava em Jerusalém correu para onde eles estavam. E muitos ficaram perplexos, confusos, como era possível galileus falarem outras línguas, outros idiomas. Como era possível fazerem tal coisa? Estes que eram pessoas simples, como falam em outras línguas, como falam em outros idiomas? Outros da multidão disseram: eles estão embriagados com vinho. Diante desta acusação, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse: varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, sendo esta 9 da manhã. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, responde à acusação de que estas 120 pessoas estão embriagadas logo cedo. E ele diz: não é isso, varões judeus, que vocês estão pensando. Estes homens não estão embriagados. E Pedro completa: o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E quando nós abrimos no profeta Joel, capítulo de número 2, nós vemos a profecia de Joel, que nos últimos dias os velhos iriam profetizar, os novos, os servos, as servas. Volte os seus olhos para os versículos 17 de Atos, 18, 19, 20 e 21. Pedro, ele vai citar o profeta Joel, e ele vai dizer assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Lembrem-se, judeus, do profeta Joel, o que ele disse: até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça.
O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro, cheio do Espírito Santo, agora se volta para a multidão e diz assim: vocês estão enganados, eles não estão embriagados. Mas o que está acontecendo, o que aconteceu, foi o derramamento do Espírito Santo, aquilo que o profeta Joel disse. Esse é o dia. Esse é o dia onde o Espírito Santo foi derramado de forma abundante sobre a igreja. Esse é o dia onde o Espírito Santo foi derramado de forma abundante sobre o povo de Deus. Pedro diz que o que estava acontecendo ali era um cumprimento da profecia por meio do profeta Joel. E Pedro, ele prepara os ouvintes para uma pregação. E é isso que eu quero tratar nessa noite, a pregação de Pedro. E eu quero tratar com vocês sobre as marcas da pregação bíblica. Esse é o tema, é o tema que nós iremos tratar aqui nessa noite. As marcas de uma pregação bíblica. A pregação bíblica, em primeiro lugar, ela é cristocêntrica. É interessante como o Espírito Santo agora, derramado sobre estes apóstolos, derramado sobre a igreja primitiva e sobre Pedro, e Pedro, cheio do Espírito Santo, agora começa a pregar para essa multidão. Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar para esses judeus que estão confusos. Como é possível escutarmos as maravilhas de Deus nas nossas próprias línguas? E Pedro inicia um sermão aqui maravilhoso. Pedro inicia uma pregação muito bíblica. E nós aprendemos que numa pregação bíblica precisa existir a pessoa de Cristo Jesus. Na pregação bíblica nós temos Cristo. A pregação bíblica, ela é cristocêntrica, aponta para Jesus Cristo. Volte os seus olhos, logo no versículo 22, Pedro vai dizer assim: varões israelitas. Ele chama a atenção dessa multidão, ele chama a atenção desse povo, ele chama a atenção desses judeus, e ele diz: varões israelitas, atendei a estas palavras, fiquem atentos, porque eu preciso dizer algo a vocês. E ele inicia o seu sermão, e logo no início do sermão de Pedro, nós temos Pedro apresentando Cristo Jesus. Nós temos Pedro apresentando Jesus, o Nazareno. É interessante que Nazareno procede de uma palavra hebraica nezer, que significa broto, rebento. Cumprindo a profecia sobre Jesus Cristo, o Nazareno, Jesus é esse nezer, o broto, o rebento, vitorioso, vencedor. Por outro lado, Nazaré é uma cidade desprezada, insignificante. E naquela época existia uma frase que eles repetiam sobre Nazaré. E eles diziam sobre essa cidade: pode de Nazaré surgir algo bom? Uma cidade desprezada, e é nessa cidade que Jesus Cristo é chamado de Jesus, o Nazareno, Jesus exaltado e humilhado, Jesus exaltado acima de todos, Jesus que se humilhou deixando o seu trono de glória, cumprindo o propósito de Deus, se humilhando em figura humana e morrendo na cruz no nosso lugar. Jesus o Nazareno. Ainda no versículo 22, Pedro vai dizer que Jesus o Nazareno é o varão aprovado por Deus diante de vós. Este é Jesus Cristo, aprovado por Deus. O ministério de Jesus foi público, notório. Esse mesmo Jesus que foi entregue por determinado desígnio, Pedro vai dizer, e presciência de Deus. Logo, irmãos, Pedro está dizendo para aqueles israelitas, logo Pedro está dizendo para aqueles homens, logo Pedro está dizendo para aquela multidão: olha, esse Jesus Cristo foi entregue pelo próprio Deus, fez parte do plano de Deus. A morte de Jesus não foi um acidente.
Não foi por mérito do exército romano que Jesus foi preso. A morte de Jesus na cruz foi planejada na eternidade. A salvação do homem foi planejada na eternidade, antes do homem existir. Como nós vemos em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, que fala do cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então Pedro está apresentando Cristo, Jesus Cristo. Pedro no versículo 24 diz: Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível fosse ele retido por ela. Ou seja, a morte não pôde segurá-lo. A cruz estava vazia, o túmulo estava vazio, nosso Senhor Jesus Cristo vive. Então, na pregação de Pedro, nós vemos Pedro apresentando Cristo Jesus. Nós vemos Pedro apresentando o sacrifício de Cristo. Nós vemos Pedro dizendo: esse mesmo Deus que entregou Jesus Cristo, esse Jesus que morreu na cruz, é o mesmo que ressuscitou ao terceiro dia. E aí Pedro cita Davi, e nós fizemos a leitura do Salmo 16. Salmo de Davi é um salmo, como eu disse, messiânico, ou seja, aponta para Cristo, o Messias. E no versículo 29 aqui de Atos 2, Pedro diz que Davi não estava falando de si mesmo quando ele escreve o Salmo 16. E Pedro vai dizer assim: Davi foi morto, sepultado, e o túmulo dele permanece ainda, o corpo está lá, diferente do corpo de Cristo Jesus, esse Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Versículos de número 31 e 32 de Atos 2, diz assim: prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Perceba que Pedro, ele apresenta Cristo Jesus àqueles homens. Jesus deve ser o centro de nossa pregação, irmãos. Nós vivemos num momento onde nos guetos evangélicos se ouve pregações sobre tudo, menos sobre Cristo. As pessoas enchem as igrejas esperando algo menos sobre Cristo. Os pregadores pregam sobre todos os assuntos e Cristo está tão distante, tão longe. Na pregação bíblica, nós temos Cristo Jesus como centro. Uma das marcas da pregação bíblica é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Michael Horton, ele disse que a igreja contemporânea está a caminho de um cristianismo sem Cristo. Ele diz que o cristianismo sem Cristo é a história dos nossos feitos, em vez de uma história sobre Deus Trino, que nos transporta para o drama em andamento, os feitos de Deus. O cristianismo sem Cristo é quando Deus e Jesus ainda são importantes, porém, mais como parte do elenco de apoio do nosso próprio show. Não é Deus que governa, e sim o homem. Olha que interessante. Um cristianismo sem Cristo, onde o foco não é Cristo Jesus, onde o foco não é o plano de Deus salvífico, onde o homem está em evidência, ele é o centro. Nós estamos caminhando para isso. Irmãos, que a nossa pregação seja sempre cristocêntrica. Pregue, mas não pregue alguém ou outra coisa além de Cristo. Porque não existe outro que possa salvar o homem além de Cristo Jesus. Se você passar uma página, Atos capítulo 4, versículo de número 12, olha só. O que Pedro vai falar perante o Sinédrio? Sobre o Supremo Concílio daquela época. Pedro, cheio do Espírito Santo, agora, lá em Jerusalém, diante das autoridades, dos anciãos,
cheio do Espírito Santo e com intrepidez, ele vai falar de novo sobre Jesus. Olha só o que nós vemos em Atos 4, versículo de número 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Na pregação bíblica nós temos Cristo Jesus como centro. A pregação bíblica é, em primeiro lugar, cristocêntrica. A pregação bíblica, ela propõe, em segundo lugar, ela propõe a necessidade de arrependimento. Você quer avaliar uma pregação se ela é bíblica? Na pregação bíblica, ela propõe a necessidade de arrependimento. Irmãos, não é uma massagem no ego como vemos muito por aí. A pregação bíblica aponta para o pecado do homem e a necessidade de arrependimento. É necessário arrependimento. Atos capítulo 2, versículo 23, fala que a morte de Jesus estava no propósito de Deus. Nós sabemos disso. Foi Deus que planejou o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer assim: mas o homem é culpado disso também, da morte de Jesus Cristo. O homem é responsável. Pedro, ele não inocenta aqueles judeus. Eles eram responsáveis. Veja o que Pedro diz no versículo de número 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha a coragem de Pedro, olha a intrepidez de Pedro. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai apontar para o erro, ele vai apontar para o pecado, ele vai dizer assim: olha, judeus, vocês são responsáveis pela morte de Cristo Jesus. A pregação bíblica diz: venha como você está, da forma como você está, mas não será possível a permanência no pecado, é necessário arrependimento. Essa é a pregação bíblica. Os profetas pregaram arrependimento, Jesus pregou arrependimento, os discípulos pregaram arrependimento. Nós devemos apontar o pecado e pregar mudança, arrependimento. Olha só o que nós vemos no versículo 38, quando Pedro ainda está falando com a multidão, ele diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Na pregação bíblica nós vemos claramente a necessidade do arrependimento. Do arrependimento. Nós vemos muitas histórias de apóstolos, homens de Deus que pregaram o Evangelho, falaram sobre o pecado, falaram sobre arrependimento e eles sofreram. Um exemplo é João Batista, que foi morto porque ele ousou apontar o pecado de Herodes. Hoje, irmãos, não é politicamente correto apontar o pecado, pregar sobre arrependimento, né? Quase nós não ouvimos mais sobre isso. Na verdade, não são temas tão atrativos. Hoje nós pregaremos sobre pecado, as pessoas não vão às igrejas. Hoje nós vamos pregar sobre arrependimento, as pessoas não enchem as igrejas. São outros temas, outros assuntos que chamam a atenção. Hoje não é politicamente correto apontar o pecado e pregar sobre arrependimento. E quando nós fazemos, nós somos considerados, ou essas pregações são consideradas discurso de ódio, de intolerância. Porque hoje em dia o que importa é ser feliz, o que importa é seguir o coração. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá em Jeremias capítulo 17, versículos 9, versículo de número 10, fala da realidade do homem, do seu coração, quando ele diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos,
Isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, irmãos, quando nós olhamos para o sermão, para a pregação de Pedro, nós vemos que Pedro faz isso, ele prega arrependimento. Pedro, ele não pensou em ser politicamente correto. Pedro não se preocupou em deixar a sua pregação mais palatável, como muitos tentam fazer. Ele disse: vocês mataram Jesus e vocês precisam de arrependimento. E ele diz: arrependam e sejam batizados em nome de Cristo. Uma pregação bíblica, ela é cristocêntrica, tem Cristo como centro. Uma pregação bíblica propõe a necessidade de arrependimento. Por último, terceiro lugar, uma pregação bíblica produz resultados eternos. A partir do versículo 37, do 37 ao 41, irmãos, nós vemos o resultado do sermão bíblico e cheio do Espírito Santo de Pedro. Eu fico imaginando esse dia maravilhoso, eu fico imaginando essa fase, esse início de uma igreja que tinha 120 pessoas. E Pedro prega, na primeira vez que ele prega, um sermão bíblico, um sermão cheio do Espírito Santo. Deus converte milhares de pessoas. Volte os seus olhos para o versículo 37. Depois desse sermão, depois de Pedro apresentar Cristo Jesus, depois que Pedro fala assim: olha esse Jesus que vocês entregaram para mãos iníquas, esse Jesus Cristo que morreu, esse Jesus Cristo que foi ressuscitado pelo Pai, esse Jesus Cristo que voltará. Pedro apresenta Jesus, Pedro vai dizer para eles: olha, vocês precisam se arrepender do pecado de vocês. E diante desta pregação bíblica, cristocêntrica, que leva essa multidão ao arrependimento, nós vemos o resultado no versículo de número 37 em diante. Ouvindo eles, ouvindo a multidão, ouvindo os israelitas estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que nós podemos fazer diante destas palavras? Ouvindo eles estas coisas, diante das palavras de Pedro, seus corações foram compungidos. A palavra de Deus constrange o pecador e o leva a uma decisão. O coração deles, como diz o texto, foram enternecidos, sensibilizados. E diante da chocante, clara, amorosa palavra de Deus, eles perguntam: o que nós podemos fazer? Diante da palavra de Deus, o pecador, ele diz assim: o que eu posso fazer? Como posso ser salvo? Muitos chegam até Jesus Cristo e perguntam isso: como eu posso fazer? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para ir para o céu? Lembra daquele jovem que Jesus conversa com ele e fala: olha, guarda os mandamentos. Ele diz assim: eu tenho guardado. Jesus, conhecendo o seu coração e aquilo que dominava o seu coração, Jesus conhecia qual era o Deus daquele jovem. Jesus diz a ele: olha, vende tudo que tem e segue. E ele sai entristecido. Muitos procuram Jesus Cristo e perguntam: o que eu posso fazer para ir para o céu? Interessante que a pergunta dessa multidão é: o que nós podemos fazer? Nós reconhecemos o nosso pecado, a palavra de Deus nos constrangiu. O que eu posso fazer agora? Irmãos, nós precisamos entender que pregar o Evangelho, apresentar a todos que estão sem Cristo Jesus, apresentar essa verdade, nós precisamos dizer e falar qual que é o estado deles. O homem sem Cristo está morto, perdido, condenado. Eu sempre repito isso: evangelizar, e às vezes nós estamos assim tão preocupados, né? Como evangelizar? O que eu vou dizer? Evangelizar é mostrar o problema. Mostrar o problema. A enrascada que todos nós nascemos. E depois nós precisamos apresentar o remédio. Isso é evangelizar. É dizer para as pessoas assim: olha, vocês estão perdidos. Estão perdidos.
É como quando nós vamos no médico, por exemplo, e o médico faz os exames, nós voltamos lá, todos já passamos por isso, né? E o médico diz para nós assim: você está doente. Logo gela, né? Vem aquele gelo. Às vezes vem uma notícia: olha, você está doente, gravemente doente, e essa doença irá matá-lo. O que você faz diante desta informação de um médico? Aí logo o médico diz assim: mas existe uma solução, existe um remédio, existe algo para fazer. Logo nós já viramos para o médico e dizemos assim: o que eu posso fazer? Qual o remédio que eu vou tomar? Eu tomo qualquer remédio. Irmãos, a grande verdade é que todos nós nascemos infectados com uma grave doença chamada pecado. E o pecado é este que gera a morte, não apenas a morte física, mas o pecado é capaz de gerar a morte espiritual, e só existe um remédio, um antídoto. É tiro e queda, é Jesus Cristo. Evangelizar, pregar aqueles que não conhecem Jesus Cristo, é falar do problema, falar da doença e apresentar o remédio. E é isso que Pedro diz para aquela multidão. É isso que Pedro faz com aquela multidão. Olha, esse Jesus Cristo que vocês mataram é o Jesus Cristo que pode dar a vocês vida. Mas é necessário arrependimento. É necessário. É esse Jesus que Pedro apresenta àqueles judeus. E diante das verdades que Pedro diz, eles falam, eles dizem: e agora? Versículo 38 e versículo 39, Pedro responde àquela multidão e diz assim: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Isso é graça. Pedro agora, ele olha para aquela multidão e diz assim: arrependam-se, e cada um seja batizado. A promessa não é apenas para vocês, a promessa é para os vossos filhos. A promessa de salvação é para aqueles que estão longe. Irmãos, é isso que nós devemos pregar, e é isso que nós devemos entender. Nós precisamos levar o Evangelho, nós precisamos pregar a palavra de Deus, nós precisamos falar sobre Jesus para as pessoas. O texto vai dizer que Pedro continuou exortando aquela multidão, e Pedro disse: salvai-vos dessa geração perversa. O resultado nós vemos no versículo de número 41. Aquela igreja com 120 pessoas, agora cresce diante desse sermão bíblico, cristocêntrico. Esse sermão de Pedro que levou essa multidão ao arrependimento. Essa pregação bíblica que produz resultados. E o resultado aqui, nós vemos um resultado maravilhoso, versículo 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Sermão maravilhoso, né? Deus fez uma grande obra naquele momento. Deus fez uma grande obra naquela igreja. Deus fez uma grande obra naqueles corações. Deus alcançou aqueles corações com salvação. Numa pregação bíblica, Cristo precisa ser o centro. Uma pregação bíblica, precisa existir esse apelo ao arrependimento. E nós vemos numa pregação bíblica resultados. Eu quero finalizar com 3 aplicações. Primeira, irmãos, guarde isso no seu coração.
que nossa pregação seja sempre cristocêntrica. A gente fica pensando o que dizer, né? O que eu vou falar? Fala de Cristo. Fala de Jesus. Fala da sua obra. Fala desse Jesus que se humilha. A humilhação de Cristo iniciou quando Ele se fez homem. Se fez um de nós. A humilhação de Cristo se estendeu no seu ministério quando Ele é rejeitado pelos seus. A humilhação de Cristo chega no auge quando Ele morre na cruz no nosso lugar. Então nós precisamos dizer isso às pessoas, nós precisamos apresentar Cristo, o Deus homem, sofredor, que morreu numa cruz no nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, esse Jesus que está no céu, à destra de Deus, e intercede por nós. Nós precisamos dizer às pessoas que esse Cristo Jesus, vencedor, voltará. Essa deve ser a nossa pregação. Então não fique preocupado. O que dizer? Fala de Jesus. Fale de Jesus. As pessoas estão sedentas. E a nossa pregação deve ser cristocêntrica. Segunda aplicação, não se acanhe. Não seja medroso. Nós temos medo, né, de apontar o pecado e falar, está errado. Nós temos medo de chegar para as pessoas e dizer assim, olha, esse caminho que você está trilhando é caminho de morte, é caminho de destruição. Nós ficamos acanhados em chegar nos nossos amigos, colegas, parentes, e dizer assim, olha, esse caminho que você está trilhando, você precisa de arrependimento. Não seja medroso. Não se acanhe. Nós precisamos pregar o evangelho que exige arrependimento. Arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Terceiro e último lugar, a terceira aplicação, é que a pregação bíblica sempre produzirá resultados que glorificam a Deus, não a nós. Às vezes os resultados não são os resultados que nós esperamos, desejamos, almejamos. Na pregação bíblica nós vemos Deus nos fortalecendo, então a pregação bíblica fortalece, anima, admoesta crentes. Todas as vezes que nós nos reunimos na igreja, quando nós estamos reunidos como igreja e ouvimos a pregação do evangelho, nós temos esta pregação, um fortalecimento de Deus. Nós somos animados, nós somos admoestados, nós somos fortalecidos. A pregação bíblica também alcança corações endurecidos, convertendo-os a Cristo. E a pregação bíblica produzirá também revolta naqueles que não são de Cristo. Guarde no seu coração, a pregação bíblica sempre produzirá a glória de Deus. A pregação bíblica sempre produzirá resultados que glorificam a Deus. Então nós temos que sempre pregar o evangelho, nós sempre temos que pregar Jesus Cristo. Nosso papel é pregar Cristo. E o Espírito Santo produzirá frutos que glorificarão o nome de Deus. Guarde isso no seu coração. Feche os olhos, por favor. Foi um grande sermão de Pedro. Foi um grande sermão porque ele estava cheio do Espírito Santo. Somente palavras não são suficientes. É necessário, irmãos, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence, converte, transforma o pecador.
É interessante olharmos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, sobre essa descida do Espírito Santo e que a descida do Espírito Santo produziu. A igreja foi cheia do Espírito Santo. Essas 120 pessoas começaram a falar em outros idiomas. Nós aprendemos aqui, cumprindo um plano maravilhoso de Deus, que era evangelizar. Gente de todas as regiões estavam em Jerusalém e ouviram as maravilhas de Deus em suas próprias línguas. Irmãos, esse é o chamado da igreja, esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Então pregue Cristo, fale de Jesus para as pessoas, não perca tempo. Não perca tempo. Aproveite as oportunidades, onde quer que você esteja. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Sabendo, lembrando que é o Espírito Santo que produz esse arrependimento. Então tenha coragem, peça a Deus também intrepidez, sabedoria, para que você seja este servo, esta serva, que vai falar de Jesus para um amigo, parente, colega de trabalho. Que Deus te dê sabedoria, que Deus te encha com o Espírito Santo, para que as palavras que saírem da tua boca sejam palavras vindas do próprio Deus. Então, irmãos, nós precisamos pedir a Deus: ó Deus, me encha do teu Espírito. Encha a tua igreja do teu Espírito, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos. Quando nós entendemos isso, tenho certeza que nós veremos mais resultados, porque a palavra de Deus é esta que transforma os corações. Por isso que nós devemos pregar a palavra de Deus, para que pessoas se convertam ao Senhor. Senhor Deus, nós nos colocamos na tua presença, primeiramente, a pedir, Senhor, perdão, porque muitas vezes perdemos tempo. Nós nos preocupamos com tantas coisas. As nossas agendas estão cheias de tantas outras coisas. E nós nos esquecemos, Senhor, do grande privilégio que o Senhor nos dá. Essa grande missão que o Senhor nos deu à igreja, deu a cada um de nós, que é levar o Evangelho de Cristo Jesus. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós perdemos tempo. Perdoa-nos, Senhor, porque nós perdemos oportunidades. E tanta gente longe do Senhor, tanta gente perdida. Perdoa-nos, Senhor, por falharmos na nossa missão. Mas pedimos nessa noite também, Senhor, que o Senhor nos dê intrepidez, nos dê coragem, nos dê ânimo. Encha-nos, Senhor, do teu Santo Espírito. Desperta a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Desperta a tua igreja. Nos desperta, Senhor, para que possamos levar o Evangelho do Senhor àqueles que não conhecem o Senhor. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus, nos nossos familiares, lá no meio dos nossos familiares. Usa-nos, Senhor, lá no ambiente de trabalho, que as pessoas, Senhor, fiquem atentas e curiosas quando olharem para nós, para as nossas atitudes. Senhor, nos fortaleça para que venhamos realmente a viver como cristãos, professando o teu nome, compartilhando o Evangelho. Desperta-nos, Senhor. Desperta a tua igreja, nós te pedimos. E encha-nos do teu Santo Espírito. Encha-nos, Senhor, do teu Santo Espírito, para que possamos enxergar
que possamos assumir essa grande missão que o Senhor colocou na nossa mão, na tua igreja, para levar o Evangelho. Nós pedimos também nesse momento que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Mas mais que isso, Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito continue nos incomodando durante essa semana e que coloquemos, Senhor, em prática. Que coloquemos em prática, Senhor, isso que nós aprendemos aqui. Abra os nossos olhos para que possamos enxergar. Abra os nossos ouvidos para que estejam atentos às necessidades daqueles que estão à nossa volta. Estão necessitados de Cristo Jesus, de salvação. E coloca no nosso coração amor, para que durante essa semana, Senhor, possamos olhar para o próximo com amor, com misericórdia. Sejamos levados, Senhor, a compartilhar o Evangelho com eles. Nos abençoe, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Feche os olhos, receba a bênção de Deus e depois nós teremos um momento de pós-lúdio que nos fala mais uma vez essa verdade que ouvimos aqui. Que a graça de Cristo Jesus, o Filho, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações, o poder, o renovo do Espírito Santo, repouse sobre vós, povo de Deus, e sobre toda a igreja de Cristo Jesus que se espalha pela face da terra, hoje e para todo sempre.